Salmo 139, nós vamos ler do verso 13 ao verso 18 e vamos continuar. Espero encerrar hoje esse assunto da doutrina do ser humano, doutrina do homem. Esse salmo é bem interessante porque ele trata de 4 atributos de Deus. Tem 24 versículos e a cada 6 versículos é um dos atributos. Então ele começa falando que Deus conhece todas as coisas, vai até o verso 6, do 7 ao 12 fala que Deus está em todos os lugares, e aqui do 13 ao 18 fala um pouco sobre a criação, do poder de Deus, a onipotência de Deus. Então fala sobre a onisciência, a onipresença, a onipotência, e nos últimos 6 versículos a justiça divina. Nós vamos ver sobre a onipotência, verso 13 ao 18. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. Meus ossos não te estavam ocultos, quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Ó Deus, como são preciosos para mim os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que os grãos de areia. Se os contasse até o fim, ainda estaria contigo. Amém. Meus irmãos, esse texto que trata sobre a onipotência divina, trata justamente sobre o poder de Deus na nossa criação, na criação do ser humano, que é uma coisa assombrosa. Eu já falei um pouco sobre isso semana passada, mas de repente uma célula é formada e ela começa a se multiplicar rapidamente, e vai se multiplicando, de modo que em 8 semanas um feto já tem até impressões digitais e nasce perfeito, no tempo certo, e aquele conglomerado de células, cada uma sabe para onde vai, porque Deus é quem guia todas essas células, das cerca de 40 trilhões de células que cada um de nós é formado. Algumas morrem, outras são criadas novamente. Quando há um crescimento nas células, nós somos diagnosticados com câncer. Às vezes as pessoas são curadas, às vezes não. Mas isso também faz parte do planejamento divino, porque Deus não somente permite que vivamos, Ele decretou que nós existíssemos. De modo que eu posso afirmar, com base na palavra de Deus, que não há ninguém em toda a história da humanidade que é fruto de alguma relação sexual não planejada. Deus planejou cada um de nós. Não há isso. Alguns casais aí dizem, né? Não, eu sou um filho não planejado, só foi por eles, porque o Deus Todo-Poderoso planejou cada um de nós, e Ele criou cada um de nós. Nenhum de nós é fruto de um acidente, de uma camisinha que furou, de uma tabela mal feita, ou de qualquer outro método anticoncepcional que não funcionou. Nós fomos criados por Deus, e todos os nossos dias estão contados no livro de Deus. Nós estamos com a ficha na mão, esperando Ele chamar, e não há jeito, quando se fizer chamada, lá estaremos. O natural, pelo que a gente se acostumou, é que a gente morra velho, mas só Deus sabe o dia da nossa morte. E Ele revelou alguns personagens bíblicos, como e quando ele ia morrer. Deus revelou isso a Moisés, Deus revelou isso a Pedro, Jesus também sabia quando o homem ia morrer, e se há mais alguém, eu não lembro. Eu quero tratar com vocês hoje, para quem está com o livro, a partir da página 64, nós vamos ver um pouco sobre as dificuldades do evolucionismo para frente. Porque mesmo sabendo que todas as coisas são profundamente complexas, todas as coisas, tudo é complexo, não existe nada simples, tá?
no corpo humano tudo é complexo, tudo é maravilhoso, até entre os animais, aquilo que a gente chama de instinto. Quem pôs aquele instinto, né? Ou quem ensinou aqueles animais a fazerem aquilo que fazem? Eu tenho uma gatinha, ela já está idosa, 12 anos mais ou menos, para um gato que via muito, mas eu acho que ela vai ver muito ainda. E é impressionante como a gente com o tempo se acostuma e os gatos têm mais de 15 tipos de miados, não é só um tipo de miado, né? E ela sabe o que está certo, o que não está. Ontem mesmo ela estava brincando comigo antes de manhã, aí me mordeu, me arranhou e correu já para debaixo do armário, né? Ia pegar ela, está no braço que ela não gosta de colo, e eu brigo com ela quando ela faz isso, mas ela já sabe, né? E aí dá o tempo também de brincar. À noite eu estava dando aula, dei aula até 9h30 da noite, de casa mesmo, e aí deixei a porta do escritório aberta, porque às vezes ela fica lá ouvindo a aula. Mas aí já tinha passado muito tempo e ela chega para morder minha perna para brincar. Ela já sabe quais são os horários de brincar, que é naquele horário, entre 9h30 e 10h30, às vezes quando eu chego do trabalho também, ela sabe que eu vou brincar com ela. Quem foi que ensinou isso, né? Essa capacidade que até os animais têm? Deus. Algumas dificuldades que eu enxergo no evolucionismo. O primeiro deles é o elo perdido. O elo perdido é aquela fase de transição. Há fósseis de todos os tipos de animais que nós temos hoje em dia, e também de fósseis de animais já extintos, tá? E há fósseis de seres humanos exatamente como temos hoje, mas não há fósseis, não há registro nenhum de seres humanos em desenvolvimento, naquilo que seria chamado de transição entre os primatas, os primeiros primatas, e o Homo sapiens sapiens, né? Não existe mulher sapiens, né? Só Dilma que inventou aquele negócio, né? Homo é homem, ser humano, em latim, né? Então não há. Cadê o elo perdido? Não há elo perdido, tá? Está perdido mesmo, não existe. Segundo, o método de datação das rochas e dos fósseis. Richard Stultz, um teólogo já falecido, comentou o seguinte: a imensidão e a idade do universo são medidas pela velocidade da luz e pela mudança de espectro. A teoria da uniformidade e a datação de carbono são usadas para avaliar a idade das rochas geológicas e fósseis. O resultado é uma cronologia medida em milhões ou até bilhões de anos. O problema é que os fósseis são empregados para datar as rochas e as rochas para datar os fósseis. Acrescente-se a isso o fato de que a datação por carbono, a ideia é o carbono 14, tá? Se torna imprecisa após cerca de 2.000 anos. Por conseguinte, não há realmente nenhum modo de garantir os resultados da cronologia científica da idade da Terra. E por que o tempo é tão importante nessa questão? Porque tempo é o que os evolucionistas precisam. Eles dizem que entrou aqui atrás desse púlpito um macaco e saiu um ser humano. A questão é que passou alguns milhões de anos aqui até isso acontecer. Mas e a visão, e a linguagem, a comunicação e os órgãos em desenvolvimento? Então tudo que os evolucionistas precisam, quando eles não têm resposta, é tempo. Mas há uma forma simples de medir a idade da Terra e da existência humana na Terra. Eu sou favorável à ideia de uma Terra jovem, no máximo 6.000 anos. Se alguém disser talvez 10.000 anos, mas eu acho que não chega tanto. E um fator que todos nós podemos calcular, sem sermos cientistas, é em relação à questão populacional. Eu vi um estudioso português falando, ele fez os cálculos, aqueles cálculos que eu não consigo fazer, mas dá para imaginar. Se pela densidade demográfica que nós temos, tirando uma média, deixando de lado também os tempos de guerra, né, das duas guerras mundiais,
Quantos seres humanos teríamos hoje se tivéssemos, por exemplo, 100 mil anos aqui na Terra? Praticamente não caberia mais na face da Terra a humanidade. 100 mil anos. Agora vocês imaginem 1 bilhão de anos, 1 bilhão de anos. Então, esse é um fator que pesa a nosso favor. Dr. Adalto Lourenço, que faleceu há poucas semanas, era também favorável a uma terra bem jovem. Dr. Marcos Eberle, que praticamente está levando o bastão, né, do Dr. Adalto Lourenço, defende essa ideia também. Então, essa ideia de bilhões de anos, irmãos, eles nem sabem que são bilhões, tá? Outra dificuldade é o homem de Piltdown. O homem de Piltdown é o que eles chamaram de elo perdido, mas na verdade foi descoberto dois cientistas que apresentaram essa prova, chamada de homem de Piltdown, disseram em 1953 que era uma fraude. Eles acharam um dente de um porco, limaram o dente, coube até caber no maxilar do ser humano, e quando coube esse dente, eles apresentaram isso como uma prova da evolução das espécies. Eles mesmos disseram: nós mentimos, e até hoje o homem de Piltdown está lá no livro de história dos seus filhos, dos seus sobrinhos e assim por diante. Na época que eu descobri isso, meu irmão era pequeno, meu irmão é 10 anos mais novo, eu acho que ele fazia a 6ª série por aí, e eu olhei o livro dele de história e estava lá ainda sobre o homem de Piltdown, e eu falei para ele que era mentira e contei toda a história. Número 4, a complexidade da vida é cada vez mais comprovada. Já falei sobre isso. Hoje em dia a gente tem direito, tem condições de fazer uma ultrassonografia para descobrir o sexo da criança, se tem mais de uma criança na barriga, e como anda a saúde do bebê e tudo mais. Mas não deixa de ser complexo, como Davi escreveu aqui, que Deus foi tecendo os ossos no ventre da mãe dele, tá? Então, a complexidade da vida cada vez mais comprovada é uma dificuldade para o evolucionismo. Em quinto lugar, os cientistas criacionistas. Cada vez mais a ciência tem avançado e as pessoas têm reconhecido que há um Criador. Aqueles que reconhecem que esse Criador é Deus se chamam criacionistas. Aqueles que preferem não dizer que é Deus, dizem que é um desenho inteligente, um design inteligente. E eles não dizem, foi Deus, foi um extraterrestre, sei lá o que, mas eles reconhecem que a vida humana foi planejada, não tem como nada vezes o acaso ser igual a tudo, não tem como. Aliás, é bom salientar que a ciência avança cada vez mais, sobretudo nos países cristãos. Nos países muçulmanos não há um só prêmio Nobel muçulmano em relação às ciências, porque os muçulmanos, entre outras coisas, não queriam nem que fosse feita autópsia. Eles achavam que era pecado, que Alá ia considerar pecado, seria macular o corpo de alguém falecido para descobrir a causa da morte ou para investigar. Então a ciência avança onde há liberdade, e onde há liberdade, inclusive liberdade de pesquisa, nos países cristãos, sobretudo nos países de berço protestante, tá? Então isso é bênção. Nós temos esse direito. E em sexto e último lugar, a teoria da evolução cada dia mais ridicularizada. É um absurdo que eles ensinam. R.C. Sproul, teólogo também já falecido, teólogo calvinista, escreveu o seguinte: para que algo crie a si mesmo, Sproul era teólogo e filósofo, tá? Para que algo crie a si mesmo, precisa ser seu próprio criador. Isso significa que ele teria de existir antes de ser o que é. Isso, por sua vez, significa que ele teria de ser e não ser ao mesmo tempo e no mesmo relacionamento. Isso viola a lei mais fundamental da razão, a lei da não contradição. Portanto, o conceito de autocriação é claramente absurdo, contraditório e
irracional. Sustentar esse ponto de vista é má teologia, má filosofia e má ciência, porque a filosofia e a ciência se fundamentam nas inflexíveis leis da razão. Irmãos, se é tão claro que o homem não é fruto do evolucionismo, porque há tantas mentes brilhantes defendendo isso? Por uma razão muito simples: as pessoas se tornam parecidas com aquilo ou com aquele a quem adoram. Essa é uma doutrina bíblica. Toda vez que as pessoas adoram a Deus, se tornam mais parecidas com Deus. Quando adoram ídolos, se tornam irracionais como os ídolos. Vou dar alguns exemplos. Êxodo 32, o episódio do bezerro de ouro. Eles fizeram aquele bezerro, provavelmente não era tamanho real, tá? Era pequeno, dava muito mais trabalho. Vocês sabem que para a água ferver precisa atingir quantos graus mesmo? 100 graus, no ponto de ebulição da água, né? Para derreter o ouro, quantos graus? Mais de 1000 graus. Como eles conseguiram derreter o ouro no deserto e fazer aquele bezerro ser uma forma? O texto bíblico diz que eles fizeram com um cinzel. Cinzel é uma talhadeira. Alguém não sabe o que é talhadeira? É uma ferramenta, tipo uma chave de fenda, mas é mais grosso. A gente vai batendo para derrubar a parede, enfim. Então eles iam esquentando aquele ouro. Primeiro derreteram, iam esquentando e fazendo com talhadeira até fazer aquele bezerro de ouro. Quando Moisés desceu do monte, ele chama Arão e pergunta o que é aquilo. Ele diz: Moisés, a gente fez uma fogueira, jogou o ouro, quando viu, estava lá um bezerro. O sumo sacerdote. Moisés ficou irado, quebrou o bezerro de ouro, esfarelou, jogou na água e deu para o povo tomar. O povo que estava adorando o bezerro, como ficou? Obstinado, como o boi, o bezerro é obstinado. Ninguém aqui queria um bezerro dentro do apartamento, né? Queria cachorro ou gado. Dura cerviz é de dura cervical. A ideia é de alguém que dificilmente se curva. O bezerro também é de dura cerviz. O povo se tornou assim e se tornou irracional como o bezerro. Arão queria que Moisés acreditasse nessa conversa fiada. Vocês já imaginam? Moisés com quase 120 anos. Eu tenho 38, já vi muita coisa na vida. Imagina Moisés, que tinha 2 vezes mais de idade que eu. O Salmo 115 mostra isso também. Vamos dar uma olhadinha no Salmo 115. Está aí pertinho do 139. As pessoas se tornam irracionais porque adoram divindades que não é Deus, imagem de escultura. Salmo 115 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Porque as nações perguntariam: onde está o Deus deles? Mas o nosso Deus está nos céus, Ele faz tudo de acordo com sua vontade. Esse é o nosso Deus livre, tem vontade. Os ídolos deles são de prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. E tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum lhes sai da garganta. E aí vem a maldição: tornem-se semelhantes a eles, aqueles que os fazem e todos os que nele confiam. Como é que as pessoas se tornam semelhantes a esses ídolos? Metaforicamente, quem faz as imagens e quem as adora tem, seguindo o texto aqui, boca, mas não falam nada para a glória de Deus. Tem olhos, mas não veem o agir de Deus, ou aquele livramento que Deus está dando, como o pastor Igor orou, lembrando de Eliseu, aquele episódio de Eliseu e o seu ajudante. Tem ouvidos, mas não ouvem. Não ouvem o quê? Não ouvem a voz de Deus. Tem nariz, mas não cheiram. Como assim? Sequela da Covid? Não.
não sentiam o aroma dos holocaustos no Antigo Testamento, porque o culto no Antigo Testamento envolvia os 5 sentidos, entre eles o cheiro da carne sendo queimada, o cheiro do churrasco. Tem mãos, mas não apalpam, ou não podem ajudar ninguém, ajudar alguém a se levantar, por exemplo, porque eles levam, conduzem até os ídolos, mas não podem ajudar ninguém. Tem pés, mas não andam para a glória de Deus. E os pés na Bíblia significam geralmente o modo de viver. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Não é literalmente o pé que é bonito, não. Até mesmo um cristão que não tem pés ou pernas pode anunciar o Evangelho. Os pés significam o caminho de uma vida com Deus. Então essas pessoas têm pés, mas não andam com Deus, não vivem com Deus. Tem pés, mas não andam, nem som onde sai da garganta para louvar a Deus. Aí, olha o contraste no verso 9. Israel confia no Senhor, Ele é seu auxílio e escudo. Casa de Arão confia no Senhor, Ele é seu auxílio e escudo. Vós que temeis o Senhor, confiai no Senhor, Ele é seu auxílio e escudo. Isso é como um refrão, né? O Senhor tem se lembrado de nós, nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Que o Senhor nos multiplique, vós e vossos filhos, cada vez mais. Então Israel, que é o povo de Deus, se multiplica, mas aqueles que adoram ídolos tornam-se semelhantes a eles, não podem se multiplicar. Então é por essa razão as pessoas adoram a Deus e se tornam parecidas com Deus, mais amorosas, mais bondosas, mais generosas, enfim, aqueles atributos de Deus que nós vimos há algumas semanas, mais fiéis, pessoas de palavra. Aqueles que adoram ídolos tornam-se semelhantes aos ídolos, vãos, inúteis. Essas são as palavras que a Bíblia utiliza para falar de quem adora ídolos. Então é por isso, Romanos capítulo 1 também diz que eles se tornaram irracionais, adorando a criatura ao invés do Criador. Por isso, nós acreditamos, conforme a Bíblia ensina em Romanos 1, que os homossexuais são pessoas que Deus entregou a sua própria vontade. Não há coisa pior do que ser entregue à própria vontade humana, porque a nossa vontade é má. E aí, conforme Romanos capítulo 1, essas pessoas estão agindo irracionalmente, deixando, como o texto diz, o uso natural da mulher, e até mulheres deixando o uso natural do homem. Paulo está falando da relação sexual naturalmente. É algo irracional, como nós sabemos. Aliás, não sei quantos aqui sabem, mas até a década de 1970, a Organização Mundial de Saúde classificava a homossexualidade como doença. E sabe como foi que saiu da lista de doenças da OMS por pesquisa científica? Saiu por voto, sendo que naquela reunião um terço dos votantes decidiram não participar daquela votação, se abstiveram, saíram do recinto. E aí eles precisavam de um número X de votos e tiraram, porque o movimento na época chamado GLS, né, na época eram só essas 3 letras, já vinha fazendo todo um lobby. Um cristão brasileiro, esqueci o nome dele agora, Júlio Severo, escreveu e publicou um livro pela editora Betânia, O Movimento Homossexual. A editora Betânia foi ameaçada, apedrejada, e ele foi ameaçado de morte por causa do livro que ele escreveu. Ele se mudou para os Estados Unidos para não morrer, e passou muitos anos lá. Ele morreu tem 1 ano, 2 anos mais ou menos, mas não foi assassinado, tá? Ele mantinha um blog. Se alguém quiser o livro está na íntegra no blog dele, chama O Movimento Homossexual. Júlio Severo, o que ele escreveu no seu livro
era o que estava acontecendo na Europa e nos Estados Unidos na época. Ele cantou a pedra que aconteceria aqui no Brasil também. O livro é praticamente uma profecia, porque é exatamente a cartilha que os homossexuais estão tentando implantar aqui no Brasil, e estão avançando, né? Infelizmente. Meus irmãos, e o evolucionismo teísta, ou seja, aquelas pessoas que acreditam em Deus e acreditam na evolução, porque não conseguem enxergar provas na ciência e preferem acreditar provas na ciência de que não houve evolução, e preferem acreditar que os primeiros capítulos da Bíblia são uma alegoria. Há muita gente assim, viu? Há muita gente assim, infelizmente. Essas pessoas caíram na armadilha de Satanás. Foi isso que aconteceu. Porque o Deus que criou todas as coisas também inspirou a escrita da sua palavra. E os dois relatos têm que bater. E se não bate, não é a Bíblia que está errada, são as falsas pesquisas que estão erradas. Como um professor uma vez disse, palestrando, não há conflito algum entre a ciência e a religião. O conflito que há é entre cientistas e religiosos. O que a Bíblia diz é a verdade, mas cedo ou mais tarde será provado, inclusive pelos cientistas. Então Deus nos criou de maneira assombrosa, de maneira maravilhosa. E sobre os dias da criação, como é que foram aqueles dias? Não foram dias, eras? Dias, eras. A ideia de que aqueles dias de Gênesis, 6 dias da criação, não eram dias literais de 24 horas, é um absurdo. Dia literal de 24 horas é o que o texto bíblico ensina. Porque um dia, aliás, uma era não tem tarde e manhã. Um dia sim, tem tarde e manhã. Por que tarde e manhã, não manhã e tarde? Forma poética de se expressar em hebraico. Não esqueçamos que Moisés era hebreu e escreveu em hebraico. Por isso tarde e manhã. E assim foi o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, dias literais de 24 horas. Daria tempo Adão dá nome a todos os animais num só dia, como eu mostrei na semana passada? Sim, porque a classificação, a taxonomia, né, é a palavra que se usa hoje, já não é a dos tempos bíblicos. Por exemplo, em Levítico capítulo 11 há uma relação de animais proibidos que não deveriam ser ingeridos pelos judeus. Lá o morcego está como ave. Hoje nós classificamos o morcego como o quê? Mamífero. Naquela época, irmãos, voava, era ave. Baleia nadou, era um peixe grande, era baleia. De modo que não tem como a gente saber se foi numa baleia ou se foi num peixe, num não mamífero, que Jonas foi transportado. Mas o foco do livro de Jonas não é nisso, é no milagre dele ter passado 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe ou de uma baleia, do que era peixe naquela época, considerado peixe, mas ter sobrevivido. E aí foi todo sujo, chegou lá todo sujo, vomitado pelo peixe, para anunciar a palavra de Deus. Poderia ter chegado limpinho, né? Seja como for, o que Adão precisou foi de no máximo 1 minuto e meio para dizer: isso é gado, isso é ave, isso é réptil, esses são animais. Foi isso que ele precisou fazer. Tá? Essas raças, vocês sabem, as raças de cachorro, por exemplo. Quando eu era criança não tinha tanta raça de cachorro assim. Não tinha. Depois só vai cruzando, aí dá uma raça nova. Né? Não tinha. Agora vocês imaginam 6 mil anos, mais ou menos. É uma cachorrada danada, lá no prédio mesmo. Tá? Então, irmãos, eu vou encerrar dizendo o seguinte: que Deus nos criou e nos criou para domínio, para nós sermos os seus regentes aqui na terra. Nós somos os representantes de Deus aqui na terra. Deus nos criou e nos deu o poder para sujeitar a criação e dominar. E aí semana que vem, se Deus quiser, a gente conclui esse assunto
falando isso. Como se dá esse domínio e essa sujeição, esse poder que Deus deu ao ser humano. Amém?